Glória a Deus. Queridos, se isso não fosse importante, isso não estaria descrito na Bíblia. Então vamos praticar. Vamos pôr isso em prática. E vocês verão o resultado disso. Essa semana alguém comentou comigo assim, falou assim: poxa, é tão bom falar contigo, você é sempre positivo. Eu falei, não, não sou positivo. Eu declaro palavras de vida, bênçãos. É diferente do que ser positivo. Só que no mundo secular onde nós vivemos, algumas pessoas não estão habituadas a isso. Que ela chega com uma história triste e ela espera o que de você? Que você se compadeça com aquilo e fique passando a mão na cabecinha dele e tal, e concordando com a desgraça do cara. E não, nós não fazemos isso. Por quê? Nós não estamos aqui para ajudar a derrubar. Nós estamos aqui para exortar, para fazer com que essas pessoas que ainda não têm esta convicção da vida abundante, obrigado, para que elas possam alcançar isso. Para isso existe um corpo, né? A nossa irmãzinha aqui, irmãzinha não, irmã, né? A nossa irmã Sara acabou de dar um testemunho onde ela falava sobre isso. Foram até um determinado local aí para que pessoas possam ter, então, esse contato, primeiramente, com a palavra. E esta palavra traga revelação e o sujeito lá possa ter, então, o entendimento. Entendimento da palavra. Glória a Deus, né? Queridos, então hoje nós vamos ter uma mensagem baseada em 2 aspectos. E o título, então, dessa mensagem de hoje é Entendimento ou Conhecimento. E, naturalmente, durante o decorrer do tempo que nós temos aqui, que já começou a contar lá, naturalmente, né? Vocês vão poder ter, então, uma clareza de que onde nós estamos. Se eu apenas alcancei o entendimento de quem eu sou, de que o que isso representa na minha vida, o estar inserido em uma igreja, o que isso representa na minha vida, ou se de fato eu alcancei o conhecimento de Cristo. E o que significa isso na minha vida? O Cristo vivo em mim e através de mim. Amém? Ok. Então, eu quero convidá-los a ler comigo. Vamos iniciar no livro de João, capítulo 17, versículos 1 a 3. Depois nós vamos ler também o versículo 7. João 17, 1 a 3. Está escrito assim: depois de dizer essas coisas, naturalmente, está falando de Jesus, né? Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade. Assim como deste autoridade a quem? Ao filho. Sobre toda a humanidade. Autoridade sobre toda a humanidade. Não significa que Jesus seja um autoritário e através dessa autoridade ele vá usar de autoridade sobre as pessoas. Não. Significa que essa autoridade dele, através do Espírito que ele enviaria, estivesse sobre toda a humanidade. A fim de que ele conceda o quê? Vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti.
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, a vida eterna é essa. Então, se você chegou aqui imaginando que a vida eterna é quando, você for colocado dentro de uma caixa e dali para frente, então, vai começar a tua vida eterna, você se enganou. A vida eterna é essa. Então, aqueles que conhecem ao Cristo, a quem Deus enviou, já estão vivendo a eternidade. Isso é meio chocante, né? Porque não é isso que nós aprendemos por aí. Naturalmente, as pessoas são ensinadas a adotarem um comportamento, a terem um padrão de comportamento. Para quê? Para que fazendo tudo certinho, bonitinho e tal, quem sabe, talvez, depois da morte, então você vai viver com Jesus. Não. Não é assim. E não é eu que estou dizendo, queridos, é a palavra que está dizendo. Versículo 7, João 17, 7. Vamos ver o que está escrito lá. Agora, depois disso, eles reconhecem. Reconhecer, queridos, é você se certificar de que isso é uma verdade. Reconhecimento. É uma certificação da verdade. Agora, então, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado vêm de ti, provém de ti. Reconhecimento. Uma pessoa que reconhece alguma coisa é porque ela já conheceu. Ela já atingiu esse padrão de conhecimento. Vamos lá. Livro de Mateus 22, versículo 37. Diz assim: Jesus respondeu. Respondeu para quem? Isso aqui na história, havia ali alguns fariseus interrogando Jesus, querendo pegar Jesus na curva ali. E Jesus responde para ele. Eles perguntam: escuta, qual é o mais grande dos mandamentos? E Jesus responde assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E de todo o teu entendimento. Qual é o título da mensagem? Entendimento ou conhecimento. Queridos, a palavra está dizendo que por mais cristão que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais evoluído que você se considere em relação aos outros, você só vai alcançar o entendimento de quem Deus é. Isso é para escandalizar aquilo que vocês conhecem. Se você diz assim, eu conheço a Deus. Não, você não conhece. Você tem um entendimento do que seja Deus de acordo com o que você foi ensinado. De acordo com o que você aprendeu por aí. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração aqui fala a respeito de um amor, de toda a tua alma, ou seja, com todas as suas emoções e de todo o teu entendimento sobre aquilo que você entendeu a respeito dele, Deus. Aí então você considera que você ama como pessoa. A sua alma. Alma o que é? Mente, vontade e emoções. Então você conclui que você ama. Porque você entendeu que dessa forma você ama Deus.
Ainda Mateus 22, versículos 41 e 42. Olha só. Estando reunidos ali alguns fariseus, naturalmente aqueles que estavam, né, durante essa conversa aqui, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: de Davi? Que é exatamente no que eles criam. Quem estava com eles? Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles respondem: de Davi. Genealogia de Davi. Naturalmente que eles não tinham o conhecimento de Cristo. Eles esperavam um Cristo. Cristo é um Salvador. E Jesus estava ali no meio deles. Jesus, até aquele momento, ele era uma pessoa normal. Tão normal quanto eu e você. Porém, ele carregava um espírito. E esse espírito era um espírito de Cristo, o Salvador, que ainda não tinha sido manifesto na vida dele. Queridos, Jesus, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, ele é só o filho da Maria. Jesus, com o Espírito Santo, ele é o Filho de Deus. Você, sem o Espírito Santo, você só entende algumas coisas. Você, com o Espírito Santo na sua vida, você tem o conhecimento do Cristo. O que é Cristo? Não Jesus, Cristo. Vamos em frente. Livro de Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 20. Essa é uma oração, né? Jesus, nesse momento, então, Paulo, né, relata esse fato a respeito da vida de Jesus e descreve isso numa carta. E ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento dele? Não, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Se ele está falando isso, pedindo ao Pai que isso aconteça, é porque isso ainda não tinha acontecido. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Queridos, existe uma força, existe um poder. E essa força e esse poder, ele foi dado a nós através de um Espírito. Não como pessoas apenas, mas como uma pessoa que traz juntamente de si uma força e um poder. E essa força e esse poder só existe por conta do Espírito, que ele, Jesus, enviou para estar com nós. Versículo 23. Olha só.
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A tudo, querido. Tudo aqui são todas as coisas. Então, se você tem o Espírito Santo, você está cheio desse poder, dessa força e desta revelação na sua vida. Vamos em frente. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9 a 11. Olha o que está escrito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Jesus, é isso? Não, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Jesus, de novo? Não, o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele. E se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mortificado pelo pecado significa que nós não precisamos mais pecar. Aquele corpo bonitinho, né, fofinho, gordinho, que cometia pecados, precisava cometer pecados para estar bem diante da sociedade onde você vivia, esse corpo já morreu. Ou seja, se já morreu, ele não peca mais. Porque ele não faz mais parte desse grupo. Agora ele pertence a um outro grupo. Vamos lá. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. O Espírito que está em vocês é vida, por causa da justiça. Qual é a justiça? Cristo. Ele conquistou. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha só. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Queridos, foi Jesus que se ressuscitou sozinho? Não. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus. Esse mesmo que ressuscitou Jesus de novo. É o que está escrito ali? Não. O que está escrito lá? Cristo. Oh, peraí um pouquinho, mas quem foi sepultado não foi Jesus? Como que agora fala ali que ressuscitou Cristo? Está certo isso ou está errado? Estou vendo um monte de interrogações assim, nas cabecinhas assim. Queridos, nós temos que identificar o que é Jesus num momento da história e o que é Cristo. Jesus, homem. Cristo, Salvador. No momento em que o Espírito de Deus ressuscita o homem que estava ali morto, esse homem que estava morto não é mais Jesus, agora ele é Cristo. Jesus morreu, queridos, até ali. O que ressuscitou foi Cristo. E não foi só o Espírito que ressuscitou, a palavra diz que ele ressuscitou em carne, ele teve o seu corpo glorificado. Diferente de outras ressuscitações que houve, né? Jesus ressuscitou uma menina, enfim. Lázaro. A palavra diz que eles tinham morrido? Não. Jesus falou o quê? Que eles estavam
dormindo. Só que até aqui, Jesus morreu. É diferente. E ele ressuscitou através do Espírito. 41, 42, isso? 42 estávamos vendo, né? Pode voltar lá? Olha só. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, agora não é mais Jesus, agora é Cristo. Vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Queridos, isso é uma verdade. Vocês não fazem parte daquele grupinho a qual vocês pertenciam. Hoje, a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele, Jesus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E esse reino agora é o reino do Cristo, não mais do Jesus. Se durante a sua vida você ainda se mantém tendo Jesus como um padrão para você, então você precisa começar a mudar o seu pensamento. O seu padrão, a partir de hoje, não é mais o Jesus, homem. Agora é Jesus, o Cristo. Por quê? Porque quando ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que estava com ele. Repetindo, Jesus sem o Espírito Santo, ele só é uma pessoa, como eu e você. Ele só é o filho da Maria. Com o Espírito Santo, ele é o filho de Deus. E é essa pessoa que eu preciso, então, conhecer. Trazer ela para próximo de mim. Eu preciso me tornar íntimo dele. De Jesus, não. Do Cristo. Se fosse para eu ficar cultuando Jesus, ele teria ficado aqui, não teria ido aos céus e depois enviado o seu Espírito. E queridos, isso é tão fundamental, porque tem pessoas que ficam só, Jesus, 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 Jesus. Por quê? É mais fácil você se apegar em alguma coisa que a palavra de Deus relata que teve uma vida como nós. Então, se ele teve uma vida como nós, então é mais fácil eu me identificar com ele. Mas e o Cristo, a qual nós temos o mesmo Espírito? Se eu não tenho algo aqui me apegar, a qual eu possa comparar para me identificar, então fica um pouco difícil e complicado. Mas é isso que ele deixou para nós. O Espírito dele, o Espírito do Cristo, a qual eu preciso conhecer. Eu entendo que se cumpriu um projeto de Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Jesus, Filho único, unigênito. Para que todo aquele que nele crê, que crê nessas coisas por conta de uma redenção, um resgate. Então, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo, veio em carne, cumpriu um projeto de Deus, e esse projeto começou lá no Éden, com a queda. Então, Jesus ele veio para nos resgatar do império das trevas, por conta do pecado, o pecado original. Então, aquele que nele crê,
já não perece, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, existiu dois momentos. Jesus, até ali, e Jesus precisava cumprir esse projeto de Deus, precisava ir para a cruz, morrer na cruz, e morte de cruz. E quando isso aconteceu, ele expôs o inferno. Ele venceu o inferno. O inferno que imperava até ali. E todo aquele, então, que acredita nisso, nessa obra redentora de Jesus na cruz, esse, a palavra diz que é salvo. Foi resgatado. Você estava preso. Ele foi lá e, através do sangue derramado na cruz, ele pagou esse preço. Então você não é mais devedor. A partir de agora, esse Jesus, ele veio, teve seu momento na história e foi para o Pai. A partir dali, nós temos o Espírito dele habitando em nós. Então, quando você fez aquela oração, hoje fizemos novamente aqui, reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador, então este Espírito, ele passa a habitar em você. Então não é mais Jesus, agora é Cristo. Entendam essa diferença. Vamos lá. Qual que nós lemos mesmo? Romanos 8, foi isso? Isso. Efésios 3, 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19 diz assim: E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Olha só, o que é compreender? Compreender é entender. Qual é a largura, comprimento, altura e profundidade? Queridos, essas coisas nós podemos medir. Eu posso mensurar. Próximo. E conhecer. Quer dizer, existem coisas que eu entendo, que eu posso compreender, aquilo que eu posso medir. Agora, e conhecer. O conhecimento você não pode medir. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo esse entendimento, que vai além do entendimento. Se vai além do entendimento, ele precisa que haja conhecimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Enquanto eu só entendo algumas coisas, eu não me torno cheio de toda a plenitude de Deus. Mas quando eu passo então a conhecer o que significa o Cristo na minha vida, eu alcanço isso. Vamos lá. Livro de João, capítulo 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra. Permanecer significa estar, ficar. Jesus sabia que ele não ia estar mais ali, mas a palavra dele ia ficar. Então, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. A partir daí, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, isso é tão libertador que chega a dar até medo de que nós não estejamos, de fato,
livres para acessar isso aí. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? O que Jesus falou, a palavra. E quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, isso aqui joga por terra muitas coisas que estão aqui ao nosso redor. Mas que as pessoas estão lá, domingo após domingo, se curvando diante das imagens. Está na palavra isso? Não. Então essas pessoas não conhecem a verdade. Porque elas só alcançaram o entendimento de que fazendo aquilo, elas estão conquistando o seu lugarzinho no céu. Que silêncio. Queridos, isso é triste. Porque nesses lugares não existe vida plena e vida abundante. Essas pessoas estão enganadas porque não conhecem o que é o Cristo. 1 Coríntios 12 mais 1, versículo 8 até o 12 mais 1, isso. Fala assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, essas profecias, elas vão desaparecer. Havendo línguas, essas línguas desaparecerão. Havendo ciência, essa ciência também vai passar. Pois o nosso entendimento, é isso? Não. O nosso conhecimento ainda está incompleto. E a nossa profecia ainda é incompleta. Próximo. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Queridos, uma coisa, ela supera a outra. O conhecimento do que é completo. O que é completo? Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Não só o Jesus. O Cristo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, homem aqui é pleno, plenitude. Desisti, deixei de lado aquelas coisas de menino. Antes eu tinha só entendimento, agora eu tenho conhecimento. Conhecimento de Cristo. Antes eu entendia o que Jesus veio fazer. Pronto, entendi. A partir daí eu passo então a conhecer o porquê disso. Onde eu estou posicionado diante disso? Eu estou posicionado apenas em Jesus ou estou posicionado em Jesus, o Cristo? E queridos, isso faz toda uma diferença na minha vida e na sua vida. Porque agora vemos como num espelho, ou seja, uma imagem embaçada. O espelho da época, né, a qual ele se referia, não é esse espelho que você tem em casa hoje, né? O espelho era um espelho de metal, polido, geralmente bronze polido. Então ali você até se achava bonito. Entendeu? Agora vemos como num espelho, de uma forma obscura, ou seja, distorcida da realidade. Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Conhecimento incompleto é porque reside apenas no entendimento. Depois, conhecerei, como também sou conhecido.
Queridos, hoje existe um estigma muito grande nas famílias, e essas famílias, por vezes, sofrem, têm problemas, exatamente porque os filhos não entendem os pais. E algumas vezes os pais não entendem os filhos. E essa falta de entendimento gera problemas. Estava comentando com a minha esposa que uma noite dessas estava buscando na palavra algumas orientações, né, para esse dia. E eu creio que foi o Espírito Santo que me trouxe uma música secular, alguns anos atrás, que falava assim: você diz que os seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. E lá para frente fala assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você. E exatamente o que você vai ser depois que você crescer. Criança. Um adulto com entendimento de uma criança. E essa música também fala que essa pessoa a qual ele se referia, ela se suicidou. Ela se jogou da janela do 5º andar. Morreu. Morreu, queridos. Por quê? Porque ela achava que os pais não entendem ela. Queridos, nós precisamos não apenas ou não só entender os nossos filhos. Eu preciso conhecer o meu filho. Assim como o meu filho precisa me conhecer. Depois que nós ultrapassarmos esse padrão de entendimento, então sim, eu vou poder conhecer a pessoa. Como que eu me torno íntimo de alguém? Entendendo ele? Não, conhecendo ele. Isso é tão forte que, em alguns casos, né, com relações sexuais, a Bíblia usa esse termo, conheceu. Conheceu a sua mulher. Isso é forte, querido. Então eu preciso conhecer. E a Bíblia diz que eu só conhecerei, então conhecerei, como também sou conhecido. Conhecido de quem? Do Pai. Quando eu atinjo esse padrão de conhecimento do que é Cristo na minha vida, eu me torno conhecido do Pai, que enviou o Espírito para estar comigo. Eu não quero entender, queridos, o que Deus tem para a minha vida. Eu quero ser conhecido dele. Assim como eu conheço. E se eu pretendo ser conhecido dele assim como eu conheço, naturalmente eu preciso estreitar esse relacionamento com ele. E isso só acontece, queridos, através da meditação, do estudo, da revelação da palavra que ele nos deixou. Não é frequentando cursinho e blá 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 por aí que você vai ter isso, não. Isso ajuda? Sim, isso talvez desperte você para algo mais. Mas o conhecimento verdadeiro, ele vem daquele seu tempo de qualidade que você tem com ele. Quanto tempo você dedica para conhecer a Deus? Para conhecer o Cristo que ele enviou para estar em você. Queridos, o Espírito Santo que ele enviou para estar com você é o Espírito de Cristo. É o mesmo Cristo
que foi revelado através de Jesus, esse Cristo está em você. Queridos, valorize isso. Dê vida a isso. E a sua vida será diferente. 1 Coríntios 11, 20 e 21. Acho que já estourou o meu tempo aqui. Daqui a pouco vai abrir um alçapão aqui, vai desaparecer aqui, né? Diz assim: quando, pois, isso, Paulo, nessa carta à igreja que estava em Corinto, ele faz um alerta para essa igreja. E ele diz assim, seguinte, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Hoje nós teremos aqui a nossa ceia, né? Não é a ceia do Senhor que vocês comem. Próximo. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Toma antecipadamente. Outras versões falam, cada um come apressadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Porque quando comem, cada um toma 20 e 21, né? Isso aí. Queridos, o que esse texto está falando? Está falando que quando nós comemos o pão, é Jesus que nós estamos comendo. É o corpo dele. Ele não disse lá, esse é o meu corpo. Não é isso? Então, quando eu como esse pão representando o corpo, eu estou comendo Jesus. E quando eu como Jesus antecipadamente, eu estou apenas me alimentando dele, eu não estou compartilhando esse Jesus com o meu irmão. Se eu só faço isso, eu tenho apenas o entendimento do que representou Jesus, desde o nascimento até a cruz. Quando eu compartilho de Cristo com o meu irmão, eu estou demonstrando amor pela vida dele. Porque eu não quero que ele apenas entenda quem foi Jesus. Não, eu quero que ele conheça o Cristo através da minha vida. Aí, nesse caso, eu não como apressadamente o Jesus. Com o entendimento, com o conhecimento de Cristo, eu participo da ceia e compartilho de Cristo com o meu irmão, com a minha casa, com a minha família. Entende a diferença? Queridos, lá em Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, ele faz uma citação, quando ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós temos um entendimento que ele está falando de quem? De Jesus, de Cristo. Olha lá, Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele está se referindo, na época, ao profeta Elias. E converter o coração dos pais aos filhos não é só o pai passar, a partir de hoje, a entender a cabecinha do seu filho. Não. É se tornar conhecido do filho. Assim como o filho se tornar conhecido do pai. E se nós trazemos isso para essa esfera de espiritualidade, onde Cristo passa a habitar na nossa vida, queridos, isso toma uma outra proporção na minha casa, na minha família. Então, a partir de hoje, seja você uma pessoa quem o seu filho conhece, para que seu filho não tenha que entender você, mas que você possa se tornar conhecido dele. Assim como seu filho se deixe conhecer por você.
sem as cobranças, sem os julgamentos, sem o dedinho, né? Pô, eu te falei. Deixe o seu filho se tornar conhecido de você. Assim como você se torne conhecido dele. Assim como o pai se tornou conhecido de Jesus através do Espírito de Cristo. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Se somos um, então existe liberdade, existe um conhecimento, existe uma afinidade, uma afetividade entre o Pai e o Filho. Não um entendendo o outro, mas como quem se conhece verdadeiramente. E isso, queridos, nós representamos através da ceia, deste momento de ceia. Então, eu gostaria de chamar quem vai nos auxiliar para servir a ceia. Isso, para trazerem aqui os elementos, né? Que é o pão e o suco, representando o corpo e o sangue de Jesus. O sangue esse que foi derramado para remissão do pecado, ou para o resgate do pecado. Através desse sangue, queridos, que nós representamos pelo suco no momento da ceia, é exatamente o sangue que foi derramado na cruz. E quando a palavra diz que ele nos resgatou do império das trevas, foi exatamente isso, através do sangue. O sangue pagou um preço. Então, hoje, você não precisa mais pagar esse preço. Já foi pago. Hoje eu só preciso crer e receber.